Claro, a gente postar Isso, né? depois. Grava, já está gravando, né? Professor Bernardo? Comecei a gravação agora. Isso, show de bola. Bom, já estou ao vivo aqui no Instagram também, o pessoal já deve estar sendo notificado. A gente sempre entra um minutinho antes, que é para dar tempo de, enfim, todo mundo se organizar aí direitinho. O pessoal está entrando aqui. Vamos fazer a nossa perguntinha de sempre, né? O pessoal que está entrando está ouvindo a gente. Então, está todo mundo ouvindo bem. Luiz Guilherme entrou. Grande abraço, carinho. Um abraço, meu amigo Luiz Guilherme. Luiz Guilherme é mais um colega nosso de mestrado, enfim, terminou o mestrado dele na Federal do Goiás, um amigo pessoal. Vamos lá, pessoal que está entrando, vocês podem falar de onde é que vocês estão falando, qual a cidade, estado que vocês estão falando. É bom que a gente já vai interagindo com o pessoal aqui. Gideon, do Momento Engenharia, nosso parceiro do livro Patologia das Construções, está aqui com a gente na live. Já, áudio e imagem perfeitos. Beleza, pessoal, a gente está a ponto de bala aqui. Paulo Solano, grande Paulo, meu amigo. Tudo bem? Brasília DF. Gideon, nosso parceiro de Salvador, Bahia. O Guilherme Tomazini, de Blumenau, Santa Catarina. O Júnior Alves, de Bacabal, no Maranhão. O Juan, de Lago da Pedra, Maranhão. A Nara Rúbia, de Goiânia, Goiás. Vinícius Dutra, de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Ferdinando, de Goiânia, Goiás. O Diego Muriel, de Juazeiro do Norte, Ceará. O Marco Almeida, de Caém, Bahia. A Aline, de Blumenau, Santa Catarina. João Paulo, Brasília, DF, ex-aluno do professor Matheus Leone, na Unieuro. O Cláudio Batista, de Jussari, na Bahia. Senhor da Engenharia, de Paraú, ou Pará, Rio Grande do Norte. Thaís Poliani, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. A Dênia, nossa amiga Dênia, de Brasília. A Vilma Mundim, de Rondonópolis, Mato Grosso. A Érica, de Natal, Rio Grande do Norte. Miguel, da Cidade del Este, de Paraguai. Eita! A Duda, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse nome, Tuedne, não sei como é que pronuncia, de Mombaça, Ceará. A engenheira Laísa, de Santos, São Paulo. Bom, tem gente do país inteiro, pessoal. Não vai dar para ler todo mundo. E aqui no grupo a gente já tem pessoas mandando também de onde são. Legal. Pode mandar bala aí. Thalia fala de Gurupi, no Tocantins. Pessoal de Porto Alegre. Cris e Luiz. Pessoal de Guarujá, São Paulo. Cláudio e Stefan, de São Paulo. Maceió, Alagoas. O Vitor Araújo. O Hubert, de Porto Alegre. Daniele, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Show, pessoal, bem espalhado por todo o Brasil. Tem um aluno do professor Bernardo também, o Hubert, Porto Alegre. Goianópolis, a Jaine Divino, de Goianópolis, Goiás. A Laiane Pazini, de Vitória, Espírito Santo. Daniela Franco, de Tocantins. O Marlon Lopes, de Florestal, Minas Gerais. O Henrique Cruz, de Santo André, São Paulo. A Daiane, de Franca, São Paulo. Um abraço para o professor Bernardo, que foi meu coordenador e professor na Unicinos. Professor Bernardo, a Carolina Franciele. Santo Domingo, República Dominicana. Virgílio Baez. Estamos internacional, hein, pessoal? O negócio tá ficando legal isso aí. Maravilha. Vamos lá ou como é que vai ser? Vamos começar. Hein? Um abraço para todas as caravanas aí, todas as tias aí que vieram. Mas todas as caravanas estão bragueadas. Vamos lá. Bom, brincadeiras à parte, professor Bernardo, nosso grande apresentador de hoje, né? Vamos começar a apresentação com ele, pessoal. Ele vai falar sobre patologia das estruturas de concreto, juntamente com o professor Matheus Leone, comigo, Abdala, com o Iago, do FENEC, o ENEC,
E eu acho que vocês vão gostar muito. Para quem viu as outras lives, quem viu as outras apresentações que estão no Zoom, e que a gente vai passar o link para vocês depois dessa gravação, vocês viram que o material é de extrema qualidade, né? Então, isso é raro, porque os professores que aqui estão são raros também. Então, aproveita essa oportunidade. Esse tema é bom, viu? E é um tema espetacular. O professor Bernardo preparou uma apresentação com 756 slides hoje. Mas é um tema difícil de enxugar mesmo. Eu concordei com ele. Eu sei do drama que ele teve na hora de preparar essa apresentação, porque resumir patologia e estrutura de concreto não é fácil. Exatamente. Muito conteúdo. Vamos lá então, pessoal. Obrigado aí para todos aí, Abdala, Iago, Matheus. Então, relembrando, estamos ao vivo aí no Zoom, no meu Facebook, no Instagram, @ITTperformance, no @Construção Civil. Estamos lá no @Matheus Leone, no @Fenec. E vamos embora, né? Então, a gente vem subindo, né, na edificação. Então, falamos aí a primeira live da introdução, a patologia, o que é isso. Depois entramos nas fundações, né? Estrutura de concreto, depois vamos para revestimentos, cobertura e impermeabilização. Então, estamos seguindo essa sequência. Estrutura de concreto, que nem o Matheus ali falou, é complexo, né? É a estrutura mais usada no mundo atualmente para fazer construções diversas, né? Pelas grandes vantagens que há a estrutura de concreto. E, por N motivos, bom, vem as manifestações patológicas e vem aqui um pouco o nosso estudo, né? Então, nós, inclusive, trocamos um pouco a nossa teoria aqui, nosso cronograma essa semana, né? Então, hoje e amanhã vai ser estrutura de concreto. Hoje, parte 1, amanhã, parte 2, né? Vai ser estrutura de concreto. Aí, a revestimento, que ia ser amanhã, vai para a sexta com o Matheus, e cobertura e impermeabilização, que ia ser na sexta, vai para o sábado lá com o Abdala, e aí a gente vai ter uma live a mais sobre esse tema. Certo? Então, começando então com patologia das estruturas de concreto. Meu nome é Bernardo Tutiquet, está aqui o e-mail, né? Sou professor lá da Unicinos. Aqui é o grupo que integra todo mundo, então, se puderem, compartilhem, não, como é que fala? Sigam lá no Instagram, @Bernardo Tutiquet, @ITTperformance, @Fenec Brasil, o @Construção Civil. Construção Civil acho que nem cabe mais seguidor naquele negócio lá. Cabe. Cabe ainda, cabe. Sempre cabe. @Matheus Leone, agora também tem o Iago, am.am, né? Então, vamos lá. Os nossos livros, né? Essa abertura aí igual todos os dias, né? Os nossos livros, e até o livro nosso ali, o Patologia de Estruturas, é um pouco até mais focado no dia de hoje, né? Então, nós temos lá dividido em 4 capítulos o livro, né? O primeiro capítulo, introdução, o segundo, patologia de estruturas de concreto, o terceiro, patologia de estruturas de aço, e o quarto, patologia de estruturas de madeira. Então, a gente focou mais o livro em patologia de estruturas. E o livro lá do Abdala, do Gildeon e do Matheus é um livro que abrange um pouco mais amplamente a área de patologia das construções, né? Então, pega outras partes e tal, e debate um pouco mais sobre isso, né? Então, tá ali os 2 livros à disposição de todos, né? O Iago está provocando aí a gente fazer um sorteio, né? Eu tenho aqui algumas questões aqui do livro Patologia de Estruturas, pretendemos fazer algum sorteio, não sei ainda como nem onde, mas vamos pensando. Sim. E depois Professor, só para fazer mais um merchan, eu já tenho Patologia de Estruturas e já encomendei também o Patologia das Construções. Então, eu acho que eu vou ter que fazer o TCC nessa área, né? Porque já estou investindo pesado. É isso aí. Né? Então, vamos lá. Bom, pessoal, quando a gente fala de patologia de estruturas, falando um pouco mais do concreto armado, né, a gente tem aí alguns fenômenos, né, que afligem essa nossa estrutura, né? Os principais deles são aqueles ali, né? Lixiviação, vamos falar um pouco sobre isso, né? Lixiviação é um problema dos menos piores, né? Agora é problema, acabei de falar que é problema. Então, mas vamos assim dizer, dentro de uma escala de
de preocupação é o menor deles, né? Aí a corrosão por cloretos, por carbonatação. A corrosão eu não sei se eu posso comparar isso, a gente não gosta de comparar com a patologia médica, mas é o câncer, né, da construção civil. Corrosão é um troço sem vergonha que acontece em tudo que é tipo de estrutura, em todo o país, né? E é o que mais deteriora, é o que mais traz custos, é o que mais traz acidentes, né, no nosso ramo, né? E as reações expansivas, que também é um terror, mas são menos comuns, né? Mas também, então, ali sulfato, reação alquilo agregada e tal, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Aqui o famoso fluxograma lá do Meta e Monteiro, né? Até um abraço aí para o professor Meta, que faleceu, um abraço em pensamento, né? Faleceu aí faz 2 anos, um dos maiores especialistas em concreto do mundo, né? Então, ali, basicamente, fala sobre como que ocorre essa deterioração do concreto por reações químicas, né? Não vou aqui ler o fluxograma, mas, basicamente, eu tenho aquelas 3 opções, né? Reações de troca entre o fluido agressivo e componentes da pasta de cimento endurecida, né? As reações envolvendo hidrólise e lixiviação e reação envolvendo formação de produtos expansivos que eu estava comentando, RA, sulfatos, etc. Né? E aqui entrando na nossa norma brasileira, a famosa NB1, né? A NBR 6118, que foi revisada em 2014, que inclusive está em revisão, né? Ela basicamente divide a deterioração em 3 grandes grupos. Primeiro, o que aflige o concreto, material. O concreto, até alguns anos atrás, era considerado uma pedra artificial, né? Uma pedra que se moldava em qualquer forma, né? E depois de moldada e endurecida, aquela pedra é eterna, né? Então, o concreto era considerado eterno, era considerado imbatível, né? Era um negócio fantástico o concreto. Aí se descobriu que não é bem assim, né? Mas, enfim, o concreto é um ser durável, né? Ele sofre, como eu disse ali, a lixiviação, que não é muito problemático em termos de colapso, etc., mas é um problema importante. Ele sofre em termos de expansão por sulfato, que é terrível, mas sulfato não é comum, é raro a gente ter ataque por sulfato em estrutura de concreto. E a reação álcool agregada, que se descobriu aí faz alguns 20, 30 anos, que também é sem vergonha, mas ela só ocorre em casos muito específicos, né? Então, o concreto ainda é considerado um material bem durável. Não é eterno, mas é bem durável, né? E aí nós temos os mecanismos que deterioram a armadura. Esse é o nosso terror, né? A armadura. A armadura é frágil. A armadura ela pode ser deteriorada através da corrosão, que eu estava comentando, e através de 2 agentes agressivos primordiais. O CO2, ou reações de carbonatação, né? O dióxido de carbono, que sai dos automóveis, que sai em ambientes poluídos, fábricas, etc. E o íons cloreto, que é aquele que vem lá das águas salgadas, que vem entre outras fontes, mas principalmente vem lá do oceano, né, etc. Então, que vocês vão ver que num grau numa escala de deterioração, o íon cloreto é bem pior que a carbonatação, né? Então, ou seja, a armadura que é o problema. Então, qual é o grande papel do concreto na estrutura de concreto armado? É proteger o aço. É o irmão mais velho, é uma barreira que fica na frente do aço e tenta proteger o aço tanto da agressividade química quanto física, né? Então, o concreto ele tem essa grande importância, é proteger o aço, né? O concreto em si é pouco afetado pela vida útil, pelas agressividades externas, e também ele pouco contribui em questão de dimensionamento estrutural, né? Claro que ele tem a parcela dele, a parcela no cortante, a parcela na compressão, mas o aço tem uma parcela bem mais preponderante e tem essa fragilidade frente ao meio ambiente, né? E aqueles mecanismos, ou seja, o terceiro grande grupo, como eu disse, os 3 grandes grupos, concreto, aço e na estrutura como um todo. Ou seja, ações mecânicas, movimentações térmicas, impactos, né, ações cíclicas, retração, fluência, relaxação, ou seja, que afetam a estrutura como um todo, né?
Então, vamos falar rapidamente aí da lixiviação. São as águas puras ou águas ácidas que entram em contato com a pasta de cimento e carregam, trazem, levam o hidróxido de cálcio que está ali dentro. Então, ou seja, pega o cálcio e joga lá para a superfície do concreto, né? E quando esse hidróxido de cálcio chega lá na superfície do concreto, reage com o CO2, com o dióxido de carbono que está na atmosfera, formando o carbonato de cálcio, famoso CaCO3, né? E esse, não entrando muito em detalhes químicos e tal, mas esse carbonato de cálcio é aquela mancha branca, né? Que a gente vê nas estruturas, que a gente conhece na área de patologia como eflorescência, né? A eflorescência é a minha manifestação patológica, ou seja, o que eu enxergo? Eu estou enxergando o carbonato de cálcio, que é resultado da reação química entre o dióxido de carbono e o hidróxido de cálcio que está lá dentro do concreto. Então, ou seja, a minha manifestação patológica é a mancha branca, é o carbonato de cálcio, né? E qual é o problema disso? É uma mancha branca. Qual é o fenômeno? Lixiviação. Qual é o prognóstico? Ou seja, o que acontecerá com a estrutura se não fizer nada? Não vai acontecer muita coisa, vai ficar uma mancha branca. É feio, mas eu com isso que é feio. Né? Claro, vai pingando, pode manchar o carro numa garagem, né? Ou seja, é chato, mas enfim. Só que tem algumas outros efeitos que podem ocorrer. O hidróxido de cálcio, né? Ele tem uma função dentro do concreto, que é manter o pH elevado. Ou seja, ele tem a função da proteção química. Com pH elevado, o aço não corrói, né? Pode ter lá água, oxigênio, e o agente agressivo, o ácido não corrói. Então, ou seja, o que acontece? Quando eu estou lixiviando, eu estou diminuindo o pH do concreto e eu estou tirando essa proteção química. Então, eu estou deixando a armadura à mercê da sua própria sorte. E se eu estou tirando ela, carreando, hidrolisando, é porque tem água em movimento. Ou seja, eu tenho água, eu tenho pH baixo, vai haver corrosão, né? Então, ou seja, a lixiviação por si só, pouco afeta a estrutura de concreto. Mas ela abre a porteira para vir um cara bem mais chato que se chama corrosão, né? Então, aqui algumas... Professor Bernardo. Oi. Não, só aproveitando o adendo, a gente pode falar nisso na parte da carbonatação lá também, só que às vezes as pessoas não sabem como é que faz para a gente saber o pH da estrutura de uma maneira bastante simples, né? Então, eu já peguei aqui do meu lado, que eu tenho a maletinha que eu levo para as minhas inspeções. Eu estou aqui com um vidrinho de fenolftaleína. E, de maneira bastante simples, a gente consegue ver a redução do pH do concreto, como é que esse concreto está, né? Então, estou aqui, inclusive, ó, tem um corpinho de prova aqui, dá para ver bem pela imagem? Dá. Vou jogar aqui agora, vamos ver como é que está o pH desse concreto. Tu só está adiantando alguns slides, né? Tu não quer esperar um pouquinho ou tu quer fazer... estou adiantando? Não, então desculpa. Então deixa não, se quiser, faz um pouquinho, depois a gente volta para isso, não tem problema. Depois eu volto, então vai lá. Tá. Professor Bernardo, só uma pergunta muito boa aqui que eu achei do engenheiro, acho que é Rafael, deve ser Rafael, porque está RFA. Ele falou o seguinte: a lixiviação pode aumentar a porosidade da pasta uma vez que ela carrega os sais solúveis? Pode. Pode? Pode não, vai. Vai aumentar a porosidade. Sem dúvida. Mas eu volto a dizer, aumenta a porosidade, fica aquela... Aqui a gente está vendo na foto aqui, eu tô embaixo olhando para cima, né? Que é o teto da garagem, e vocês veem que essa eflorescência já está pingando aqui no cano e tal, que está passando ali. Ou seja, o que eu vejo é isso, não tem ali não afeta enormemente a estrutura, né? Só que sim, eu tenho aqui uma área com uma porosidade maior, com um pH menor, né? E isso vai... E qual o problema de eu ter uma porosidade menor para o concreto? Nenhum, o concreto não está nem aí, né? Só que qual é o problema? Vai entrar agente agressivo mais fácil e vai corroer a armadura que já está com pH mais baixo e já está sem a proteção química. Então, ou seja, eu volto a dizer, a lixiviação está abrindo caminho para outros problemas maiores, né? E depois a gente vai ver como que esse pH diminui, a gente consegue identificar a frente de carbonatação, ou seja, quanto que o CO2 está entrando na estrutura, né, através do ensaio, por exemplo, de aspersão de fenolftaleína, que é o que o Matheus vai demonstrar ali ao vivo, né? Então, depois eu mostro, então. Depois eu mostro ele. A lixiviação aumenta com a diminuição da temperatura, né?
o problema do coronavírus também, a lixiviação também. Então, você diminui a temperatura, né? Tem gente que gosta do frio. Vai se tratar quem gosta do frio, né? Ou seja, mas enfim, tem gente que está frio, vou para a serra passar o final de semana, vai pegar mais frio, esse aí tem que se tratar, né? O cara que faz. Mas enfim, né? Cada um, né? Então a lixiviação aumenta no frio. Então, por exemplo, pegando os estados aqui do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, que o nosso inverno é gelado, é frio, né? A gente tem um aumento de casos de lixiviação, né? Nesse período. Né? A Brasília, aí você, Goiás, aí vocês não vão ter esse problema, não se preocupe, né? O carbonato de cálcio em contato com ácido clorídrico forma borbulhas, né? Então, ou seja, esse é um ensaio fácil de ser feito, talvez até o Matheus tenha na mão aí. Vocês compram um ácido clorídrico na farmácia e tal, e pingam no carbonato, naquela mancha branca, né? Se fizer borbulhas, é carbonato de cálcio. Então a gente consegue, num ensaio fácil, né? Não é 100% preciso, obviamente, né? É tipo um ensaio de gravidez de farmácia, mas tu tem uma boa ideia, né? Ou seja, já dá ali uma boa visão, né? Por exemplo, aqui, peças pré-fabricadas no inverno gaúcho. Olhem aqui como está escorrido. Vocês estão vendo aqui o escorrimento? Isso aqui é o carbonato de cálcio. Aqui tá na horizontal, mas aqui o pilar foi concretado na horizontal, né? E aí foi montado lá. Mas aqui é o carbonato de cálcio que está escorrendo, né? E tal, não tem problema nenhum, né? Fora o estético. Aqui ontem estava o Marcelo Laffin aí nas lives, eu não sei se ele está aí hoje, mas enfim, aqui eu tenho, inclusive quando começa a formar esse grau avançado aqui, é o que a gente chama de estalactites, né? Ou seja, se vê nas cavernas, inclusive, né? Ou seja, é uma lixiviação, é o fenômeno, é uma eflorescência em grau avançado, né? Claro que vai sair preponderantemente onde? Olha aqui, vocês estão vendo que tem uma fissura, né? Vocês estão vendo que tem uma fissura aqui por algum defeito de construção, algum eletroduto que está com um pequeno cobrimento, ali criou uma fissurinha, que não tem nenhum problema, só que ali vai ser a porta de saída dessa eflorescência, né? Então, se observa aqui, isso aqui é uma garagem de um prédio, né? Volta a dizer, qual é o problema? Nenhum, né? Vai pingar no carro, vai manchar o carro, aí com material ácido tira, por exemplo, suco de limão tu tira. Só que aí vai criando um ambiente de maior porosidade, um ambiente de menor pH, né? Olha aqui já é um caso bem mais avançado, né? Aqui bem numa junta de execução, né? Tá quase que uma cachoeira de eflorescência. Olha, chega a ser bonito de ver um negócio desse, né? Então, chega assim, o engenheiro, o patólogo, quem gosta de patologia, quando olha, chega a ficar feliz, né? Ganhamos o dia hoje, uma foto dessas, né? Então, até pediria aí para quem está assistindo, aí, todo mundo tem casos aí e tal, nos mande fotos também, nos mande cases aí que a gente usa nas próximas apresentações. Ainda aí fotos do Marcelo, né? Ou seja, olha aqui a cachoeira de eflorescência, né? Olha lá, justamente aonde? Em fissuras, né? Entrada de tubulação na laje, aquela entrada ali foi mal vedada, ou seja, provavelmente o furo está maior que a tubulação, né? Ou seja, tudo isso aí vai causando isso aí. Aqui, lá do Paulo Helene, é uma foto bem famosa, né? Por incrível que pareça, é da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, né? Ou seja, ele tem a faculdade tem uma cobertura bem bonita em concreto aparente, só que o concreto aparente, nós temos que evitar o concreto aparente. Concreto não, né? Nós temos que diferenciar concreto aparente de concreto desprotegido. O concreto aparente é bonito, ele pode ser usado em N estruturas, por exemplo, aqui nessa cobertura, em pontes, em viadutos, é bonito usar concreto, mas tem que ter um verniz, tem que ter uma proteção externa, ou seja, eu não posso deixar o concreto desprotegido, né? Porque senão começa a ocorrer tipo isso aqui, né? E volto a dizer, ali dentro tem armadura, então vai haver corrosão, não sabemos quando, né? Olha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui estalactites bem pronunciadas, né? Olha aqui, ó. Né? Olha aqui. Então, ou seja, eu tenho aqui uma eflorescência avançada, né? E eu estou lá na cobertura, é difícil fazer manutenção, é caro e tal, então vai ficando, vai ficando. Mais alguns casos, né? E às vezes o que o pessoal faz? Vai lá e pinta por cima, ou seja, não resolveu o problema, porque o que acontece? Para ter estalactite aqui embaixo é porque eu tenho
a água vindo de cima para baixo, ou seja, eu tenho um problema na impermeabilização superior, eu tenho um problema de passagem de umidade. E aí eu não resolvi o problema da umidade, eu simplesmente fui lá e pintei. O que acontece? A corrosão. Corrosão a gente vai ver daqui a pouquinho, a corrosão é expansiva, ou seja, ela aumenta, o aço aumenta de volume, e aí quando aumenta de volume, estoura o concreto e começa a aparecer. Ou seja, a corrosão é um reflexo, é um segundo momento da minha lixiviação, né? Ou seja, a lixiviação não tem problema, mas desde que eu resolva o problema rápido, né? Que aqui é um problema de passagem de umidade, né? Aí passando agora para as reações expansivas, né? São produtos químicos que envolvem a formação de produtos expansivos, que se o produto é expansivo, num ambiente ali que já está num volume, vamos assim chamar, definido, começa a haver uma reação expansiva e começa a ter tensões internas, começa eu querer espaço para expandir, e eu não tenho espaço para expandir, então começa tensões internas. Então, se essas tensões forem maior que a resistência à tração do concreto, vai explodir. E o concreto tem baixa resistência à tração, mais ou menos 10%, até um pouco menos da resistência à compressão. Então, assim que tiver aumentar a reação expansiva, vai estourar o concreto, vai acabar o cobrimento, e aí a armadura está a sua própria sorte na vida, né? E aí não vai durar muito tempo. E quais são os motivos que causam isso? Ataque por sulfato, reação ao álcool agregado, corrosão da armadura, sendo que os dois primeiros no concreto. Esse terceiro aqui, no aço, né? Corrosão, já avisando, vai ficar para amanhã, tá? Vai ficar para amanhã. Hoje eu vou matar aqui sulfato e reação àquele agregado e terminamos, né? Então, no sulfato, o que eu preciso para ter uma reação, né? O DEF ali, a formação tardia da etringita, né? Não quero entrar aqui em química, né? Mas o que eu preciso ter? Água, presença de água, alta permeabilidade do concreto, então, que nem o Rafael falou aí, a lixiviação está aumentando a permeabilidade. Está aumentando. Ou seja, aumentou a permeabilidade, eu vou ter a entrada de agentes agressivos. Água, eu preciso de água para qualquer reação química. E aí, o sulfato, uma fonte de sulfato, que pode ser no solo, pode ser do gesso, né? Mas quem é que vai botar gesso dentro do concreto? Tinham sistemas construtivos antigamente que colocavam, né? Ou seja, nas águas, por exemplo, estações de tratamento de esgoto, redes de esgoto, aí eu tenho águas sulfatadas, eu tenho fonte de sulfato. Se eu tiver alta permeabilidade do concreto ou presença de água, eu acabei de falar que é uma rede de água, de esgoto, né? Ou seja, vai ter problema. Então, como que eu elimino? Professor Bernardo. Oi. E só é importante também destacar um ponto, né, que concretagens que acabam tendo altas temperaturas acabam favorecendo também a formação de etringita tardia a longo prazo. Sem dúvida. Quando a gente tem concretagens que o concreto chega aí acima de 65 graus Celsius, que isso vai ser extremamente relevante para concretagem de grande volume, bloco de fundação e por aí vai. Sem dúvida. Eu tenho... Quanto mais baixa a temperatura durante a concretagem, melhor é para o concreto. Claro que pior é para a produção, né? Para a obra, para a indústria de pré-fabricado, mais tempo eu vou precisar deixar escorado, mais tempo eu vou levar para sacar uma peça. Mas para o concreto, aquelas concretagens a 2, 3 graus Celsius é maravilhoso para o concreto, né? Só que o que acontece? Na prática, isso não dá, é difícil para a produção. Então, a gente vê muito indústria de pré-fabricada aqui no Sul. O que faz no inverno? Cura a vapor. Cura a vapor é um horror para o concreto. É a forma que eu tenho para manter uma produção boa durante o inverno. É a forma. Não estou dizendo que tem que acabar com o cura a vapor. Eu, em muitas empresas, eu mesmo vou lá e pum. Só que às vezes tu chega lá, o cara está feliz. Olha aqui, doutor, está com 80 graus o meu vapor. Isso é horrível, não faz isso. O concreto às vezes chega a estar borbulhando ali, né? Ou seja, isso é horrível, né? Então, ou seja, o ideal é não passar de 60 graus, né, pela literatura, né? Então, indústria de pré-fabricado, às vezes o pessoal força, às vezes em grandes volumes de concretagem, né, como blocos de fundação, estruturas porque a hidratação do concreto libera calor, né? Então, se eu tenho um grande volume, eu tenho uma grande geração de calor. Aí eu tenho alternativas, eu posso usar gelo, eu posso usar pozolanas para
que nem agora do Coronas, para achatar a curva, né? Ou seja, para não ter um pico de resistência muito grande, para ter uma resistência mais ao longo do tempo. Então, Concretar há em alternativas. camadas. Né? Concretagem em camadas e por aí vai. Concretagem em camadas, fazer uma cura bem feita. Cura é um negócio que está cada dia mais difícil de ver, né, na prática. Então, ou seja, são alternativas que se tem para diminuir esse problema. Né? Mas aqui vocês têm que... Aqui em Brasília a gente tem um sério problema com isso, professor, também, né? Uma coisa, pela retração do concreto também, né? Que principalmente concretagem de grandes volumes, a gente procura colocar alguém de mão de obra, mais de uma pessoa às vezes, com a VAP, aquelas mangueiras de alta pressão, ligadas em cima durante a concretagem para a formação de um vapor, para aumentar a umidade relativa naquele momento, para melhorar as questões durante a concretagem. É bem complicado. A nossa umidade... Goiânia botam isso bastante nos bares também. É bom, né? Porque dá uma refrescada. É bom. É porque aqui o buraco é mais embaixo com relação à umidade, que no meio do ano a gente chega a ter 10% de umidade relativa. Sem dúvida. A umidade também é terrível, né? Porque a umidade chupa a umidade do concreto. A umidade do ar, muito baixa, chupa a umidade. Os dois tendem a entrar em equilíbrio. Então, se o concreto está saturado e o ar e o dia lá está com 10% de umidade, vai chupar aquela umidade do concreto. Né? Então, por isso a importância da cura, desse vapor aí que o Matheus está comentando, perfeito. Então, vocês já estão vendo aqui que para eu acabar com o ataque por sulfato, eu tenho que tirar um dos três. Ou eu tiro a água, impermeabilizo a estrutura, eu tiro a água. Isso, na prática, é difícil, né? em alguns tipos de estrutura. Eu tenho que tirar a fonte de sulfato, perfeito, mas às vezes eu tenho solos contaminados e como é que eu vou tirar o solo? Às vezes é difícil. Ou baixar a permeabilidade do concreto. Quase, pessoal, que se eu fizer um concreto com uma relação água-cimento 0,4 para baixo, a gente acabou o problema de durabilidade. Nada entra, não há lixiviação, não há sulfato, não há nada. Não há nada de agente agressivo que entre num concreto com 0,4. Claro, bem executado, né? Bem misturado, bem dosado e bem executado. Né? Não pode ter falha de concretagem. Esse ponto que você tocou agora responde um pouquinho aqui a questão do Israel. O Israel perguntou um pouquinho do assunto atrás, qual a solução para as eflorescências, né? Então, você falou de diminuição da porosidade. Outra questão, nem sempre é fácil fazer isso, mas seria o mais fácil quando a gente sabe onde está a fonte de umidade, né? Porque se a gente tira a fonte de umidade, a gente acaba com o fenômeno da eflorescência, ou seja, corrigir a impermeabilização e por aí vai. Né? Perfeito. Na verdade, aquilo que nós falamos lá segunda-feira, não existe nós tratarmos a doença sem saber o que causou a doença. E o que causa a eflorescência é a água que está atravessando a estrutura de concreto. E a água atravessando a estrutura de concreto eu não posso permitir em hipótese nenhuma. Né? Água e concreto não se dão bem, eu tenho que afastar um do outro. A importância aí da live do Abdala sobre impermeabilização no sábado. Eu tenho que afastar um do outro, não posso permitir água em contato com o concreto. Então, ou seja, se está havendo eflorescência, é porque, que nem o Matheus falou, eu tenho uma fonte de água, eu tenho um problema na impermeabilização, eu tenho algum problema ali, eu tenho alguma fonte de água que não está legal. Então, até porque... é ali que eu tenho que resolver primeiro. Né? E até porque o material solúvel está lá dentro do concreto. O hidróxido de cálcio é solúvel em água. E você só vai tirar ele se você mudar a composição química do cimento. E como eu disse, o hidróxido de cálcio é importante por manter o pH alto do concreto. Totalmente. Então, eu nem quero que ele saia, né? Exato. E o problema é realmente a água ali, né? O problema é realmente a água. Né? Então, que nem a Bruna está ali no chat ali, o que eu faço depois que acontecer a fluorescência? Eu tenho que acabar com a fonte de água, tenho que melhorar a fonte de água, né? O Matheus já respondeu ali, perfeito, né? Então, e eu fazer um concreto com uma baixíssima relação água-cimento, abaixo de 0,4, não vai passar água, eu não preciso nem permeabilizar, né? A Sabesp em São Paulo, por exemplo, permite eu fazer reservatório de água, né? O pessoal chama de caixa d'água, tá errado, não é caixa d'água, é reservatório. A caixa não é de água, é de concreto, né? Ou de fibra, né? Então, permite eu fazer reservatório de concreto sem permeabilização, né? Desde que eu tenha uma relação água-cimento abaixo de 0,4, né? 0,4 para baixo. Né? Então, se eu tiver uma relação água-cimento 0,4, não vai ter lixiviação, né? Aí é o que a gente chamou, na segunda-feira, profilaxia, as medidas preventivas.
né? A pergunta da Bruna, de Israel, já está perguntando a terapia, ou seja, olha, já está tendo problema, o que eu faço? Bom, eu faço isso, mas qual é o ideal? O ideal é eu baixar a relação água-cimento e não vai ter esse problema, e fazer uma boa impermeabilização, se for o caso. Certo? Aí vem aqui NBR 12655, que fala, né, na quantidade de sulfato permitido, né, para condição de exposição fraca, moderada e severa. O que tem ali o sulfato permitido na água ou no solo, né, no solo primeiro e depois na água, né, e a máxima relação água-cimento. Olha o que a norma fala: se tiver pouco sulfato, não estou nem aí. Se tiver médio sulfato, 0,5. Se tiver muito sulfato, 0,45. Acabou, não vai ter ataque por sulfato. Acabou o ataque por sulfato. É só fazer isso. Olha que profilaxia simples. Olha como é fácil acabar com problema de problema em estrutura de concreto. É só fazer um bom concreto, né? Que barbada, né? Ainda tem gente que não consegue fazer, tem que dar um prêmio, né? Claro que eu estou brincando, a gente sabe que a prática é a prática, né? E até a norma fala em resistência mínima e tal. Resistência é o de menos. O que me interessa é a relação água-cimento. É fechar a porosidade, que nem disse lá o Rafael no início da live, né? Mas a nossa norma é maluca? É a única no mundo? Não. Está aqui, por exemplo, a CI 318, American Concrete Institute, né? A CI 318 que fala também nas quantidades de sulfato no solo e na água, e o que eu faço, né? Olha aqui, máxima water cement ratio, né? Ou seja, a relação água-cimento máximo, 0,45 para as condições mais severas. Deu, né? Ou seja, acabou. E a norma americana é um pouco mais completa. Ela fala ali de botar pozolanas, botar o slag, que é a escória alto forno, para o quê? Para consumir, né, o hidróxido de cálcio, etc., e fechar e evitar essa reação. Mas olha, pessoal, com uma baixa relação água-cimento, acabou. Se tiver uma baixa relação água-cimento, pode desligar agora a live aí, não precisa ouvir mais nada aqui hoje, né? É só assim que termina com um problema em estrutura de concreto, né? Olha aqui a europeia, Eurocode 1, né, o N206. Aqui quantidades de sulfato, quantidades de nitrato, é uma norma até mais completa. E aí classifica XA1, XA2, né, o tipo de agressividade e tal. E olha lá, né, sulfato, etc., né, eu classifico ali naquelas situações, né, e eu estou aqui a classificação. Aqui eu só estou fazendo classificação. Aqui em cima, groundwater, né, na água, e aqui no soil, né, no solo, né, solo, né? E aí o que eu faço pela norma? Tá lá, dependendo se eu tenho pouco, médio ou muito sulfato, até chegar numa relação água-cimento 0,45. Acabou. Está aqui. Resumindo, o que vocês têm que fazer no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa? É botar pouca água-cimento. É só lá. Ó, a Indian Standard, norma indiana. Mesma coisa, né? Olha lá a relação água-cimento que ela está pedindo. 0,45. Norma indiana. Os indianos sabem disso. Conhece algum indiano, Iago? Conheço, mas ele mora no Canadá, né? Ele sabe que tem que botar pouca água. Pronto. Né? Então, e aí ele sabe. Entrando um pouco na relação água-cimento, na reação álcool agregado. Essa aqui virou um tabu no Brasil, né? Não se conhecia essa reação álcool agregado. Nos anos 70 se construiu muita barragem, nos anos 80 e nos anos 90 se demoliu muita barragem devido à reação álcool agregado. E aí passou a ser um pavor, todo mundo com medo de reação álcool agregado, né? Então, o que eu preciso para ter reação álcool agregado? Olha lá, eu tenho que estar ali no centrinho, eu tenho que ter água, eu tenho que ter os álcalis, eu tenho que ter agregado reativo, né? Aí, bom, eu tenho que ter agregado reativo. Tá. Então, é só estudar o agregado. Se ele é reativo, eu tenho que achar outro. Só que tem muitas obras, tem muitos locais, né, que tu não tem outro agregado, ou que tu até tem, mas é muito caro tu trazer, é muito caro, um custo ambiental, eu transportar agregados de muito longe. E aí eu vou ter que usar aquele agregado, enfim, considerado reativo. Os álcalis são os álcalis do cimento. Cimento tem álcali, desde que cimento é cimento, enfim. Tem cimentos com menos álcalis, mas cimento tem álcali e tal. O C3A lá, o conteúdo de C3A. E olha quem está ali de novo, a água. Né? Você já acabou com a água na estrutura, né? Fez lá o que o Abdala disse, lá, impermeabilizou direitinho, acabou com a água na estrutura, acabou.
podem desligar a live agora, né? E alguns casos aqui, então, aqui do Paulo Monteiro, né, do Monteiro e Meta, então, expansão de álcalis lá na Califórnia. Eu tenho que ter grandes volumes de concreto, então vocês estão vendo aqui blocos de fundação, meio fio. Abdala, estão vendo? É? Aqui lá do Enio Tinoco, lá no Rio Grande do Norte, né, umas barreiras que parece que foi identificado reação álcool agregado. Né? Esse aqui é do Vladimir Paulon, lá de uma série de obras de concreto. Vocês estão vendo que sempre são obras em concreto aparente, que o concreto está em contato com a água. Claro que uma barragem não tem como impermeabilizar a barragem inteira, mas tem outros tipos de estrutura que, bom, será que precisariam estar em contato com a água? Né? E aqui um caso que ficou famosíssimo no Brasil, que é os blocos de uma fundação dos Guararapes, né? Em Recife, né? De Recife até outro município ali, que eu não sei direito qual é. Né? É um bloco... Eu tenho aqui, professor Bernardo, um corpinho de prova ó, de ensaio de reação àquele agregado. Perfeito, perfeito. Esse aqui é o de expansividade, né? Ou seja, para saber expansibilidade, para saber se é expansivo ou não. Perfeito. De acordo com a 15577, inclusive é um ensaio bem chatinho de ser feito, viu? É um ensaio terrível. A 5777, né? Ou seja, é a norma de reação álcalis agregada de 2008 aqui no Brasil. É uma norma boa, é uma norma bem atual, fizeram um trabalho bem interessante, né? E acharam esse caso aqui. O que fizeram? Isso aqui é o bloco, são os blocos de uma ponte, né? Lá em Recife, que escavaram e acharam essas fissuras aqui. Estão vendo as fissuras? Né? Estão vendo aqui fissuras mapeadas, ou seja, o bloco está expandindo. A reação álcalis agregada é uma reação expansiva, está expandindo, está criando aquelas tensões internas que estão ultrapassando a resistência à tração do concreto, e aí fissura. E olha o que é mais legal, não tem como parar esse negócio, está se estudando como parar, mas praticamente tu não para. Tu vai criando juntas para tentar dar espaço para expandir, mas essas juntas vão se fechar e vai continuar dando problema. Professor, né? Oi. Uma dúvida da Simone, ela perguntou aqui, o que é um agregado reativo? Amiga do céu, né? Agregado reativo. Sílica amorfa, fala aí da sílica amorfa. O agregado reativo, a norma tem um método para fazer o ensaio. Moe o agregado e faz o ensaio de expansibilidade até 0,19%. Se passar disso, é expansivo. Ou seja, faz essa barrinha ali que o Matheus mostrou. Esse ensaio bendito aqui. É um ensaio chato, é um agregado que se tem os minerais que vão fazer essa expansão, né? É uma questão da composição mineralógica do agregado, não é vamos assim dizer, ele nasce com isso ou não, né? Só que o que se critica isso, né? É que, na verdade, a norma manda moer o material, então às vezes eu vou usar uma brita, eu vou moer, eu estou fazendo outra... não é realidade, né? Então, às vezes eu posso ter uma expansibilidade aí no ensaio, ele ser considerado expansivo, mas na prática pode ser que ele não seja tão expansivo, né? Mas, enfim, pela norma eu tenho esse ensaio, né? Recomendo lá a leitura da NBR 15, eu sempre confundo com a 575, a norma de desempenho é 15577, né? Que é a norma de... que é a norma de reação álcalis agregado. Ali está o método de ensaio para determinar se é um agregado reativo ou não. Né? Professor? Oi. Desculpa só, Iago. Esse é o ensaio que a gente estava comentando. Né? Então, aqui é uma areia que está sendo feita a análise, se ela é expansiva ou não, e aí vai medindo a expansibilidade, né, em vários dias, né? Então tinha lá uma expansão. Quando passou o 0,19, né, ele é potencialmente deletério. Até a norma usa esse termo, potencialmente deletério. Só para o pessoal entender, professor, aqui, ó, no caso, a gente posiciona esse corpinho de prova lá no medidor, vamos colocar assim, no extensômetro, e a gente vai ver se ele expande. Então, com os dias, a gente consegue ver se ele está expandindo ou não. Se ele expandir acima de 0,19, a gente sabe que está tendo ali uma reação expansiva considerável e por isso tem que tomar mais cuidado ali naquele ponto. Perfeito. E aí a própria norma já dá as medidas profiláxicas, né? Ou seja, o que eu devo fazer, né?
uma alternativa é eu não usar o agregado expansível, ter um agregado. Agora, tem outras alternativas. Eu não trabalhar com volumes de concreto muito grande, eu trabalhar com escórias pozolanas que mitigam essa reação álcool agregado. E o principal, qual é? Evitar a água batendo no concreto constantemente. Professor Bernardo, eu tenho uma pequena consideração rapidinho. O que eu percebo hoje durante as aulas? Eu percebo que existe até na nossa formação de engenharia, né, em muitas escolas de engenharia, não aprofundam muito na questão do cimento. E boa parte das manifestações patológicas de estruturas de concreto, a gente consegue entender bem elas entendendo a química do cimento lá atrás. Então, na hora que a gente entende a formação dos silicatos, a formação dos aluminatos, a formação do nitrigito, do CSH, do hidróxido de cálcio, a gente consegue explicar, tratar, enfim, muita coisa relacionada à patologia do concreto. Então, eu percebo muito isso hoje, e até quando a gente vai dar aula em pós-graduação, que eu sempre explico aquela parte de química do cimento, muita gente não tem isso na cabeça. Então, isso aí precisa estar enraizado na nossa formação. Perfeito. Isso é muito importante. Toda manifestação patológica tem uma explicação física, químico-mecânica. Nada cai ao acaso, nada foi azar. Tem uma explicação química, físico-mecânica muito clara, né? Professor? E que eu poderia ter evitado, né? Fala, Iago. Aqui no teu Instagram, não, desculpa, no teu Facebook, tá o Renato... Tô acompanhando a live aqui também. Boa. O Renato Ribeiro está perguntando se existem regiões mais suscetíveis a encontrar rochas mais ou menos reativas. Sim, sem dúvida. Tem regiões, aí cada local tem que saber, cada profissional tem que saber onde está, né? Tem regiões A Bahia é um lugar no Brasil que tem bastante agregado reativo. Por exemplo, eu posso ter na Bahia lá, ou seja... Aqui no Rio Grande do Sul tem bastante agregado reativo, né? Basalto é um agregado reativo. Então, cada local... E não vamos entrar aqui na formação das rochas, né? Mas os derrames de magma, por exemplo, são volumes imensos, né? Ou seja, não é que na minha quadra eu tenho agregado reativo, na quadra do lado, não. Estou falando de regiões, estados e tal. Tem agregado reativo ou não tem, enfim. Né? Só que, como eu disse, a norma é muito pesada nesse ensaio. A maioria dos trabalhos que vocês pegarem, a Laila Valduga fez um excelente trabalho sobre isso, a Simone, lá em Santa Maria, fez um excelente trabalho. Você tem ótimos trabalhos aí no Brasil, a Nicole, aí em Furnas, Goiás. Basicamente, o pessoal avalia os agregados e é tudo reativo. Né? Ou seja, pouca coisa escapa desse ensaio da norma. Né? Uns um pouco menos reativo, outros mais reativo. Talvez, professor, seja por isso que a gente estuda geologia na engenharia. Rochas metamórficas, ígneas e sedimentares. Olha, é isso aí. Professor, e vinculado a isso que você acabou de falar, a Tatiana fez uma pergunta aqui. Quando você detecta na análise que o agregado é reativo e não há outra opção de agregado, o que se fazer? Isso é muito comum. Eu volto a dizer, tu está fazendo uma grande obra. Vamos pegar o exemplo lá de Jirau, a hidrelétrica de Jirau, né? Ou Monte Belo, lá no Pará. É Pará, né? Me ajudem, esse é Pará. Eu acho que é Pará. Belo Monte. Belo Monte, desculpa, mas as duas são no Pará, não são? As duas, Jirau e Belo Monte. Olha o tamanho de uma obra dessas. O volume de concreto é um negócio impressionante. Então, vocês têm ali um agregado, o agregado tu escolhe pela localidade nesse local. Tu não vai dizer, não, tem um agregado legal lá em Recife. Não é o caso eu estou mostrando exemplo aqui de reação agregada, mas tem um agregado lá em Recife. Traz para essa obrinha aqui no Pará. Não vai, não tem, é inviável economicamente, é inviável o meio ambiente, eu vou queimando óleo diesel, não tem como fazer um troço desse. Eu vou usar o agregado que eu tenho. Aí vem as medidas preventivas, né? O que a gente chama de profilaxia. Então eu posso usar pozolanas, eu posso usar claro, baixos volumes de concreto. Uma barragem não tem como, né? Ou seja, se não for uma barragem, eu posso pensar em permeabilizar a estrutura. Numa barragem não tem como. Então, eu tenho medidas alternativas. A própria norma de reação álcool agregado fornece essas medidas. Só que qual foi o problema no Brasil? Como eu disse, é uma reação específica para grandes volumes de concreto, quando eu tenho agregados reativos, quando eu tenho álcalis reativos, álcalis no cimento,
quando eu tenho água batendo na estrutura, né? Aí o que o pessoal fez? Começou a escavar a fundação, que nem vocês estão vendo aqui, e a fundação está fissurada. E aí o cara pega e olha e diz: reação álcali agregado. Esse troço vai continuar expandindo, vai explodir a fundação. Explodir a fundação, cai o prédio. Né? Então, isso começou a girar o Brasil inteiro. Então, uma coisa, primeiro, eu tenho que dizer, pessoal, não existe diagnóstico de reação álcali agregado visual. Não se faz diagnóstico visual em reação. Álcali agregado só tem uma maneira de eu diagnosticar. A reação álcali agregado, deixa eu ver se eu mostro aqui. Não, eu tirei a foto nessa luta para cortar a tempo, né? A reação álcali agregado sai um gel expansivo. Eu tenho que recolher aquele gel ali na fissura, eu tenho que ali recolher aquele gel, levar num laboratório e fazer uma análise dos compostos químicos. Aí eu posso diagnosticar álcali agregado. Tem muita gente que diagnostica visual. E aí, bom, o que eu faço para... Bom, como é que eu vou mudar a fundação da obra? Não tem como, do prédio. Não tem como, as pessoas estão morando. Então, às vezes, eu posso botar umas chapas e protender, né? Ou seja, eu confinar esse negócio aí para não expandir mais. Claro que eu não resolvi o problema, eu só mitiguei, eu só atrasei, né, a reação. Eu posso impermeabilizar a estrutura. Tem gente que estuda nitrato de lítio, etc., para parar a reação, ainda não é consolidado. Mas, ou seja, são as maneiras que eu tenho. Mas, eu volto a dizer, muita estrutura foi diagnosticada erroneamente com reação álcali agregado. Porque uma Aí vem a pergunta, será que temos tantos KGRA no Brasil ou no mundo? Exemplo de colapsos de edifícios habitacionais nunca colapsou no Brasil e no mundo por reação álcali agregado. Lá em Recife ainda, o pessoal de Recife vai adorar, né, hoje. Lá em Recife, caiu um prédio em 2005, se não for a memória, que era o Areia Branca, o nome do prédio. Caiu o prédio por N problemas e lá nos escombros foi observada a reação álcali agregada. Existia a reação álcali agregada nos prédios, mas não caiu por causa disso. Caiu por outros motivos. Tinha um problema lá no reservatório superior, tinha um problema entre a fundação e a estrutura de concreto, que tinha ali barro e não passou concreto adequadamente. Então, ou seja, aí se começou isso. Não, mas já dá para se dizer, pessoal, não há problema de reação álcali agregado no Brasil e no mundo. Relatados, pelo menos. Eu não conheço. Alguém conhece, larga aí na live, né? Ou seja, devido à reação álcali agregado. Né? Então, se criou um pavor. Né? Algumas cidades, como Recife, né? Mais uma vez, devido a esses casos que ocorreram em Recife, tem até uma lei municipal, me ajudem aí o termo, se é um decreto ou se é estadual, não sei bem, que tem que inspecionar 30% das fundações a cada 5 anos. Como é que tu vai inspecionar a fundação? Tu tem que entrar com uma reta escavadeira, sei lá, cavar o cara morando. Olha, para quê? E não tem nada, o prédio não tem um sinal, não tem uma manifestação patológica, sabe? Então o pessoal exagerou no ponto. E cada vez mais a gente vê fundações, blocos de fundação fissurando por retração, por secagem, por problema, porque antigamente a gente usava a armação gaiola. Essa aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, estão vendo a armação gaiola? Né? Ou seja, eu botava uma gaiola, vocês quase não conseguem entrar na fundação concreta, tem dificuldade para penetrar. Depois se otimizou as fundações, os blocos de fundações, é muito comum eu ter bloco armado só embaixo, só com aquela armadurazinha ali embaixo. Então, todo isso aqui está sem armadura. Tudo bem estruturalmente, está bem dimensionado, só que na tecnologia dos materiais, a gente sabe que o concreto vai retrair, vai ter, se não tiver uma boa cura, se tiver muito calor de hidratação, muito consumo de cimento. O cimento cada vez mais está fissurando, está mais fino. O cimento cada vez mais está mais fino nas indústrias de cimento. Então, ou seja, eu tenho cimento mais fino, eu tenho uma estrutura pouco armada, né? Pouco armada no sentido de tecnologia dos materiais. Estruturalmente pode ser que esteja bem, né? Eu vou ter retração. E como é que é a manifestação patológica de uma retração por secagem? É assim, igualzinho. Né? Aí eu vou lá, eu escavo o bloco, eu vejo aquilo, é RA. Então tem muito caso sendo mal diagnosticado. Né? RA só tem uma maneira de diagnosticar, é com ensaio laboratorial. Né? Então isso nós temos que cuidar. E eu volto a dizer, se tiver RA,
Olha como é que está ali a fundação. A fundação tem terra de tudo que é lado, está confinado pelo solo, pelo tal. Eu tenho um prédio em cima. Vai expandir para onde esse bloco? Eu quero ver expandir esse bloco. Eu quero ver, dizer, eu vou expandir. Vai para onde, filho? Estou confinado, eu tenho terra em toda a volta, eu tenho um prédio em cima de mim. Vai expandir para onde? Então, assim, eu acho que reação ao álcool agregado em prédios residenciais, comerciais, na construção civil, vamos assim dizer, tradicional, é quase que um exagero que se está se fazendo, né? Em pontes, em fundação de pontes, em barragens. Bom, aí eu estou de acordo. Em barragens, aí nós temos que estudar o caso. Mas no resto, não estou dizendo para não estudar, mas olha, a gente tem que estar atento, já tem que ter manifestações patológicas no prédio, tem que ter sinais para eu chegar a intervir na fundação. Intervir na fundação é mais ou menos eu estar com uma dor de barriga e o médico querer fazer uma autópsia em mim, como é que fala? Uma biópsia, abrir para autópsia não, eu abrir minha barriga para pegar ali um pedacinho ali do meu estômago para avaliar. Eu tá louco. Para fazer isso, eu tenho que estar com muita manifestação patológica. Eu tenho que estar com outros ensaios de imagens indicando que tem alguma coisa ali. Eu preciso fazer uma biópsia. Bom, aí eu estou de acordo. Agora, como primeira medida, eu ia ali abrir o cara, tá louco, né? Ou seja, eu ia ali escavar uma fundação como primeira medida. Eu acho que é exagero, mas vocês já estão vendo que faz uns 10 minutos que eu estou dando opinião pessoal. Não, se alguém pensa diferente, faz diferente, não estou dizendo que está errado. Na minha opinião, está, mas não estou dizendo não é. Pode ser que seja certo e eu que esteja errado, não sei. Né? Então, o que eu estava mostrando? Oi. O Afonso ele perguntou também no Instagram, agora sim no Instagram do TT Performance, se aumentar a cobertura de concreto ao entorno da armadura, ele aumenta também a durabilidade, né? Mas isso significa que eu estou protelando o problema, como exemplo de coberturas em concreto armado. Sim, aumentar o cobrimento é maravilhoso. Aquilo que eu brinquei, né? O concreto é o irmão mais velho do aço, aquele que se bota na frente e protege o irmão, né? Numa briga. Então, quanto maior, mais gordinho for o irmão, mais forte, melhor vai ser, né? Então, quanto maior aquela espessura de cobrimento, mais eu vou proteger a minha estrutura, maior vai ser a durabilidade da minha obra. Professor, só desculpa, Abdala, rapidamente aqui. Aí nós encerramos reação ao álcool agregado, entraríamos em corrosão, mas a corrosão fica para amanhã. Então, nós paramos aqui o nosso tema hoje, e aí agora a gente fica aqui respondendo algumas perguntas, batendo um papo, e aí depois encerramos. Pode ser? Pode. O Instagram, inclusive, já está me cutucando aqui, que a gente já está extrapolando o tempo de 1 hora. Né? De novo. Tu não consegue interromper e começar outra live? Mas aí o pessoal perde, eu vou deixar isso gravado 24 horas. Se eu fizer isso, o pessoal perde tudo que foi falado durante 24 horas. Então, eu vou encerrar. Dá para responder mais 1 ou 2 perguntas no máximo aqui pelo Instagram. Tá. Eu vou encerrar e aí o pessoal vai ter acesso a tudo que foi falado hoje. E no Zoom, o senhor vai disponibilizar o link, né, no Dropbox, que aí o pessoal pode assistir com a qualidade da tela do Zoom. Né, Antes de encerrar, aí, pede aí para os teus 300 mil seguidores me seguir também aí, tio. Pessoal, agora vamos todo mundo seguir o professor Bernardo. Depois aí pode deixar, professor. Você deixa aqui aos poucos, a gente vai botando o pessoal para seguir tudo direitinho. Professor Bernardo, pessoal, quem viu a palestra agora foi dele, né? O professor Bernardo que falou na nossa companhia aqui do professor Matheus Leone, minha, do Iago, do ENEC e do FENEC, mas é isso. Vale a pena seguir, recomendo, e aos poucos a gente vai fazendo esse trabalho aí, professor. Pode ficar tranquilo. Tô brincando. Então, estou à disposição. Se tiver algumas perguntas aí, Abdala, aí do teu Insta aí, estou à disposição. Bernardo, o Rafael fez uma pergunta aqui, ó. Desculpe interromper, Matheus, é porque tem só... Pode falar, vai acabar. Só tem 30 segundos aqui, então eu vou encerrar no Instagram para não dar aquele problema que deu ontem. Ontem eu encerrei o Instagram, como tinha ultrapassado o tempo, ele me cortou as informações. Pessoal, quem quiser ver, entra no Zoom, tá? Tem o link nos nossos stories aí, foi amplamente divulgado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo, vocês me perguntam por direct aí no Instagram. Tá? Vou encerrar aqui agora e a gente vai continuar aqui no Zoom. É igual o Big Brother, do BBB, né? A gente encerra e continua aqui no Globoplay. Continua no Multishow. Vou encerrar aqui, valeu. Eu vou voltar aqui pro Zoom.
Deixa eu só encerrar o Instagram aqui. Depois tu pergunta, ninguém assiste Big Brother. Não, não vejo, não. Mas sabe exatamente onde para quando... Mas se perguntar quem saiu ontem, fala na lata, né? Ninguém sabe que o Daniel que saiu ontem, né? Pronto, o Instagram está encerrado. Eu estou aqui só agora no Zoom com vocês. Foram 1.700 espectadores hoje. Foi bom. Legal. Foi bom porque eu acho que, como a gente meio que divulgou em cima da hora, deu menos do que aquela vez que deu 2.500 de uma vez. Só que esse número aumenta. Por quê? Como fica gravado, as pessoas vão assistindo. Amanhã deve chegar em 2.000 e poucas pessoas. Então, a gente está batendo 2.000, então tá bom. Eu acho que é um público bom. E com os links, tudo organizadinho por aulas, né? Aula 1, introdução, aula 2, fundações, aula 3, estrutura de concreto, aula 4, estrutura de concreto, corrosão, aula 5, não sei se o Matheus vai falar de patologia das alvenarias, depois patologia dos revestimentos, e eu fecho com patologia das coberturas e penalização. Eu acho que eu vou vincular os dois. Vai ter um pacote espetacular. A gente vai ter um pacote muito bom. Desculpa, Matheus, te interrompi, agora a sua dúvida lá. Não, eu falei que eu vou vincular os dois, alvenaria e revestimento ali para... Ah, ótimo. Uma dúvida do seguidor. Foi, aqui o Rafael perguntou, professor Bernardo, se houver uma redução do pH muito grande na estrutura, o que pode ser feito? Se houver uma redução do pH, o que a gente chama... E se essa redução chegar até a armadura, porque se reduzir o pH, o concreto não muda nada a vida dele, né? Vai mudar a vida da armadura. Então, se essa redução chegar até a armadura, ou seja, a nossa frente de carbonatação, que o Matheus amanhã vai mostrar um ensaio, né? Aí eu perdi a proteção química da armadura, né? Aí o que me sobrou? A proteção física, né? Que é a barreira de concreto. Então, porque para haver corrosão tem que ter essa perda de pH e tem que haver água e oxigênio, tem que ter os três juntos. Então, se eu já perdi o pH, eu tenho que garantir que não vai entrar água e oxigênio. Como que eu faço isso? Proteções, né? Proteções. Então, eu posso fazer uma pintura com uma tinta acrílica de uma estrutura de concreto, eu posso, sei lá, botar um revestimento cerâmico, eu tenho N alternativas, posso fazer uma proteção externa à estrutura de concreto e não deixar entrar água e oxigênio. O oxigênio vai entrar, mas principalmente a água, né? Penetrar. Porque existem técnicas também de realcalinização, mas isso é muito mais trabalhoso. Né? Bem mais complexo e tal. Realcalinização nem está em norma ainda é um negócio que está em desenvolvimento, né? Tu pode botar lá o ano de sacrifício, por exemplo, aquelas barrinhas de cobre, né? Exemplo, um casco de navio que é metálico, vive no mar, porque é um navio, né? E não tem corrosão, né? Por quê? Porque tem lá uma barra de cobre que é o boi magro, né? Ou seja, como é que fala? É aquele que vai ser o metal menos nobre, ou seja, antes de haver a corrosão, que é o consumo do aço, vai ter o consumo do cobre, né? Que está em contato com o aço. Então, é o anti-sacrifício, eu estou protegendo o aço. Enfim, tem N alternativas, mas em geral, em estruturas de concreto mais convencionais, a alternativa mais econômica e mais usada é uma proteção externa e não deixar entrar água e oxigênio. E a Tatiana perguntou aqui também, professor, se o acesso à água decorrente de vazamento dentro da laje, por exemplo, qual a metodologia vocês usam para detectar o local do vazamento para correção? Eu, particularmente, uso muita termografia. Pode ser. Para achar as infiltrações por aí. Eu já até fiz umas postagens sobre termografia lá também, mas eu uso muita termografia. Pode ser a termografia. Também tu consegue por ondas ultrassônicas, tem um equipamentozinho que faz essa varredura, né? Ou pelo método Tabajara, quebrar e procurar, né? Vai quebrando e procurando. Então, o importante é tu detectar o vazamento e corrigir o vazamento, né? Tu não pode permitir água em contato com o concreto por muito tempo. Não pode permitir. O Matheus vai fazer o teste da fenolftaleína hoje? Vai fazer hoje? É que o tema disso é amanhã. Opa, né? Mas se quiser fazer hoje, fica à vontade. Amanhã a gente faz até com nitrato de prata aqui. Perfeito.
Nitrato de prata são indicadores colorimétricos, né? Então, eu a tenho uma fenolftaleína... cartola aqui que sai tudo da cartola aqui. Ótimo, ótimo. A fenolftaleína vai indicar o pH, a frente de carbonatação, mais ou menos a mesma coisa que se faz lá na piscina, para saber qual é o pH da piscina. E o nitrato de prata é um indicador colorimétrico da frente de cloretos, né? Íons cloretos. São muito bem usados aí, muito interessantes. Alguém aqui atrás, não lembro exatamente quem foi, perguntou sobre a composição da fenolftaleína lá. Até para chamar já para de amanhã, acompanhe o capítulo de amanhã, que amanhã a gente vai falar como é que faz a fenolftaleína. Não vamos falar hoje do álcool, da água deionizada? Não, tá. É o próximo capítulo, né? Tem que acompanhar a novela. Tá bom, tá bom. Mas como assim? Alguém aqui atrás perguntou quem é que está atrás de ti aí? Não, no chat, aqui no chat. Alguém no chat. Anterior, não tem ninguém atrás de mim aqui, não. Não, pois eu... Que mais? Encerramos? De perguntas aqui, zeramos. Só tem uma correção aqui que o Fábio falou que Giral é em Rondônia. A gente falou errado aqui, que era no Pará. Giral é Rondônia. Monte Belo é Pará? Ou também é Rondônia? É Belo Monte, né? Belo Monte é no Pará. Belo Monte. Aqui de perguntas. A Bianca está perguntando como que tem acesso às aulas gravadas. Né? Fala aí, Karim. Bianca, você pode acessar no Instagram de todos nós, que a gente vai disponibilizar o link no Dropbox, tá? Aí o professor Bernardo fornece para a gente e a gente fornece para vocês. Essa aula toda foi gravada, você vai acompanhar as discussões, as perguntas, a aula do professor Bernardo, enfim, tudo que foi comentado. Um material riquíssimo, riquíssimo, que não tem, eu particularmente não conheço no Brasil ninguém que esteja fazendo isso que a gente está fazendo. Então, enfim, tá aí. Nunca antes na história desse país. Nunca antes. Mas é isso, é um link do Dropbox. Tá bom? Show! Agradecemos a todos aí, então. E amanhã, enquanto houver quarentena, estaremos aqui com lives. Firmes. Então, posso encerrar aqui? Pode lá, professor. Valeu, professor. Mais uma vez. Valeu. Até a próxima. Abraço, pessoal. Valeu, professor Matheus, professor Bernardo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.